Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Olá, Marta. Olá, Matheus. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Pessoal, falta um mês para o Natal. Olha só, hein? Esse ano totalmente diferente de todos os outros, né? Com tantos imprevistos e passou já assim, que nem um foguete, a gente já está caminhando para o finalzinho. Vocês estão bem? Que bom que vocês estão entrando aí, que legal ver todo mundo entrando. Vai colocando aí a cidade de onde vocês estão assistindo essa live. A minha querida Regina já está por aí. Regina Glória, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Muita gente entrando, muito legal. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a nossa live está acontecendo um pouquinho mais cedo, né? Nós temos o costume de fazê-la sempre às 19 horas, mas temos uma agenda aí de várias lives acontecendo às 19 horas. Então nós antecipamos um pouquinho porque a agenda realmente está tumultuada e eu tenho certeza que vocês querem aproveitar todos os conteúdos, né? Já tem gente de Fortaleza, Ceará, Jandira, São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo, olha que bacana. Pessoal aí de vários cantos do país, é sempre bom receber vocês aí. Rio de Janeiro chegando aí, né? O Luciano falando, oi Lê, boa live para nós, Luciano. Luciano está falando de onde, Lu? Lá do Espírito Santo também? Tem gente de Cubatão, São Paulo, que gostoso. Pessoal, vou pedir para vocês ajudarem a gente a chamar mais pessoas aqui para essa live. Eu sei que agora às 18 horas está todo mundo saindo do trabalho, né, com a cabeça cansada, mas essa live vai ser muito tranquila, vai ser uma live leve, né? Hoje nós vamos falar, como a gente sempre fala, de saúde, mas a gente vai falar de alimentação, que já dá esse gostinho aí de quero mais, de quero saber. Então convido o pessoal, vai valer a pena, né? Na volta do trabalho, deixa a live rolando aí enquanto volta para casa. Se você já está em casa, quem está trabalhando de home office como a gente, já sintoniza aí no sofá direitinho. Só pega um caderninho para vocês anotarem, porque eu tenho certeza que teremos muitas dicas boas hoje, né? Olha que legal, Ribeirão Preto em massa, Tubarão, Palhoça, Santa Catarina, oi Cíntia, mais pessoas do Ceará. Gente, é muito bom ver que a audiência da Momento Diabetes está chegando aí no Brasil todo. Hoje nós atingimos 27 mil pessoas aqui no Instagram. Olha que bacana, né? Queremos atingir cada vez mais, então ajuda a gente compartilhando aí o link da Momento Diabetes para quem vocês conhecem. Não precisam ser só pessoas com diabetes, pode ser o seu médico, sua nutri, o seu amigo, um colega que trabalha com vocês, porque quanto mais pessoas forem impactadas sobre a informação de como controlar, de como prevenir também as complicações do diabetes, uma hipo, né? A gente vai ajudar a ter uma vida mais saudável para a gente e para outros ao nosso redor também, né? A gente está vivendo dias muito difíceis aí com o aumento da obesidade, né? Diversos casos aí, tanto de crianças, adolescentes, adultos. A obesidade está crescendo e, consecutivamente, o diabetes tipo 2 também. Então, a gente precisa multiplicar essa informação e eu quero aproveitar esses 27 mil contatos aí do Instagram para a gente poder levar essa informação para frente. Combinado? Se cada um de vocês marcar aqui no post um amigo, um conhecido, alguém que trabalha com vocês, alguém que está aí do dia a dia, né? Às vezes não é tão amigo, mas te conhece, marca lá, fala para a pessoa seguir, compartilhar. Nossa, a gente faz uma rede incrível, a gente compartilha essa informação e chega aí a milhares, muitas outras pessoas, né? Muito bacana. Pessoal, poucos recadinhos hoje, porque hoje eu quero ir direto ao assunto, que quando a gente fala de alimentação, a lista é infinita de alimentos, de dicas, e hoje a nossa entrevistada, ela entende muito, demais, não só pela parte da ciência, é uma grande pesquisadora, trabalhou muito tempo também na parte de pesquisa, desenvolvendo projetos para hospital, para escola, mas ela também é uma mãe pâncreas, ela tem uma experiência de vida e ela traz toda essa bagagem, tanto pessoal quanto profissional,
para a nossa live, para os nossos bate-papos, para as revistas. Então eu não quero demorar muito nessa abertura, mas enquanto o pessoal está chegando, quero só lembrar vocês, tá? Agora a gente está caminhando para o fim do ano, a Momento Diabetes vai fazer uma pausa no dia 15 de lives, então até dia 15 a gente ainda tem lives, uma vez por semana, tá? Então acompanhe a gente sempre quarta-feira. E nós vamos realizar no dia 5 de dezembro, próximo sábado já, sem ser nesse agora, no outro, né? Olha só o tempo voando. Então, dia 5 de dezembro, nós vamos realizar o nosso 6º evento da Jornada Online de Educação em Diabetes. Quem aí já assistiu? Coloca aí pra mim. Quem já assistiu, coloca sim, eu já, que eu quero saber aqui como é que tá a nossa audiência. Este ano, a Momento Diabetes fez vários eventos online e nós criamos em junho a Jornada Online de Educação em Diabetes. Então, foi um evento por mês, sempre pensando aí quais são as dificuldades pós-diagnóstico, como é que a gente lida, né, com o controle do diabetes no dia a dia, pensando também nos determinados públicos, né? Falamos com mulheres, com os papais e as mamães pâncreas, falamos com as pessoas que têm pré-diabetes, tá ali numa zona um pouquinho de risco, mas que dá tempo ainda de reverter, enfim, falamos com vários públicos. E agora vamos fechar com um evento que é para todo mundo. Todos esses que participaram precisam voltar dia 5 para um grande evento online, das 9 da manhã às 17 horas. Vão ser mais de 5 palestras incríveis falando sobre como é que a gente controla o diabetes neste período de férias e de festas, né? Apesar da gente saber que não teremos festas para muitas pessoas, para aglomeração, mas com certeza ali com a nossa família, as pessoas mais próximas da gente, sem tumultuar muito, dá pra gente comemorar assim, confraternizar, até porque a gente precisa agradecer, né, o dom da vida por esse ano difícil. Então, quero todos vocês lá, em dia 5 de dezembro, a gente vai abrir as inscrições. Esta semana o nosso site já está pronto, falta só a gente liberar as inscrições, totalmente gratuito, tem certificado, vai ter sorteio de brindes, nossa, vai ter muita coisa legal, tá? Eu já vi que a Carmen, né, a nossa querida Carmen participou, a Vitória participou, muito legal. Quem ficou quietinho aí, eu não vou brigar, não tem problema, mas eu quero vocês lá dia 5 de dezembro, das 9 às 17, combinado? Bom, pessoal, bacaninha, o pessoal já está entrando, mas vamos direto ao nosso assunto, né? Hoje o nosso tema continua atualíssimo. Quando a gente fala de alimentação saudável, de alimentação para uma vida melhor, é sempre atual. Mas agora a gente vai falar sobre o aspecto, né, da alimentação que ajuda a melhorar o nosso sistema imune, melhorar as defesas do nosso organismo para o que vem de fora, né, para o que nos ataca. E nada melhor do que a gente trazer uma pessoa que está mergulhada nesse universo da alimentação saudável, que sempre indica para a gente alimentos que ajudam a gente a envelhecer bem, a evitar outros problemas, né? Aliado com o nosso controle do diabetes. Então é com muito carinho que eu quero apresentar para vocês, trazer aqui, acredito que vocês já conhecem, se vocês leem a revista, vocês com certeza conhecem, a Marta Amodi. Ela é nutricionista, clínica e funcional, com mais de 24 anos de experiência. Ela é educadora em diabetes e a Marta também é mãe pâncreas. Ela tem uma filha adolescente com diabetes tipo 1. E além de tudo isso, enfim, tem um currículo gigante, né? Mas além desses itens que eu citei, a Marta também é coordenadora do nosso caderno de receitas aqui da Momento Diabetes, né? Que vocês conhecem, toda a edição a gente tem aí pelo menos 12 receitas, às vezes a Marta não consegue decidir entre uma e outra e a gente traz uma a mais, mas a Marta faz essa seleção incrível de receitas saudáveis, com os alimentos escolhidos a dedo. E nada passa pelo crivo, tudo passa pelo crivo dela, né? Então ela analisa tudo, convida as colaboradoras que vão participar e também faz os cálculos das informações nutricionais, para a gente poder saber o que tem de fibra, de proteína, de sódio geralmente é pouquinho, e de carboidrato, claro, de calorias, para a gente poder incluir ali no nosso plano alimentar e afinar direitinho com a insulina para quem toma. Então a Marta é essa pessoa incrível, né, que sempre colabora aqui com o Momento Diabetes, e eu tenho o carinho de convidar aqui para o nosso palco virtual. Marta, vou te mandar um convite, que eu sei que você já há muito tempo.
Seja bem-vinda, Marta. E vocês continuem aí colocando no chat. Oi, Marta, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, boa noite, que saudade, quanto Não tempo! é? É verdade. Assim, face to face faz tempinho, né, Marta? Olha, tô me sentindo tomando um cafezinho com você pessoalmente. Ai, que delícia. Em breve tomaremos. Sim, Marta, fala sim. pra gente. Você está falando de São Paulo, da sua casa. Como é que tá a sua vida neste ano totalmente atípico, Marta? Olha, foi um ano, acho que difícil para todo mundo, e nós profissionais de saúde, foi um ano, eu acho que um pouquinho mais difícil, porque as pessoas perceberam que a saúde é o maior bem que a gente tem. É verdade. Eu acho Uhum. que a pandemia veio com essa bandeira, porque não é o corona, né? Nós temos vários vírus e bactérias por aí circulantes que a gente tem que se proteger. Então, cuidar do nosso corpo, que é o nosso maior bem, a nossa saúde. E isso eu acho que sobrecarregou todos os profissionais de saúde, tanto os que trabalham na prevenção, como nos que trabalham na linha de frente. Então, eu acho que todos os profissionais, muitas pessoas trabalharam muito nessa pandemia, e os profissionais de saúde realmente trabalharam muito. Então, Muito. Não... foi um período de muito trabalho para mim, está sendo, e de casa. Porque nós estamos tentando respeitar ao máximo esse isolamento e se cuidando e tudo mais. Isso aí. A Marta fala de São Paulo, capital, gente, Sim, onde eu também moro, né, Marta? Você viu aí que a gente tem pessoas do Brasil todo, né? Isso é muito bom, porque a muito. gente tem esse cuidado, né, Marta? Inclusive o caderno de receitas da Momento, em plena pandemia, fez uma viagem pelo Brasil, né? A gente está passando pelas regiões, pelas 5 regiões brasileiras, falando de alimentação. Então, falando dos nutrientes de cada região. E é a Marta que está pilotando essa viagem, que é a nossa guia turístico aí, né? Então é É, muito bom ter vocês do Brasil todo, porque essa informação que a Marta vai trazer para a gente hoje, ela é riquíssima para a gente poder se prevenir, não só, claro, como a Marta falou, para o coronavírus, né? Mas para uma infinidade, né, de doenças, de situações, né, de tristeza, depressão, também a alimentação ajuda muito. Então é um tema realmente riquíssimo, né? Obrigada, Marta, pelo convite, por aceitar o nosso eu que convite. É sempre bom bater agradeço, esse que papo. delícia, muito É, bom. muito bom. Marta, então vamos falar um pouquinho. A gente está vivendo uma pandemia aí de um vírus ainda novo, né? Esse vírus apareceu no finalzinho do ano passado, aqui no Brasil chegou ali em março, e a gente ainda está descobrindo, principalmente as sequelas também desse vírus, né? Agora que muita gente está se recuperando e a gente já enfrentou aí milhares e milhares de casos, né? Vamos falar um pouquinho da importância, então, da imunidade do nosso organismo. Quando a gente fala de imunidade, a gente está falando de qual parte do nosso corpo, Marta? A gente está falando exatamente do que, assim? Porque é muito ampla imunidade quando a gente fala essa Sim, palavrinha, né? O que é mas imunidade? resumindo, é o nosso exército de defesa. Então, a gente tem os nossos soldadinhos que nos protegem de várias agressões diárias. Então, a gente esquece que a maioria de nós respira um ar poluído. E o nosso É corpo verdade. tem que dar conta de uma infinidade de toxinas no nosso dia a dia, que passam pelo nosso fígado. Então, quando a gente fala de defesa, a gente está falando também de autocuidado, porque a gente precisa de verdade cuidar da nossa saúde no dia a dia, não para não pegar. Isso não quer dizer que você vai ser imune a tudo. Ai, não, eu me cuido, eu não vou pegar. Não, mas minimamente, se você pegar, os sintomas vão ser mais brandos ou você vai sair melhor dessa. A gente sabe que quanto melhor está a sua saúde, melhor o seu corpo vai reagir com todas essas agressões. Então, resumindo, é o nosso exército de defesa que a gente tem que cuidar no nosso dia a dia. Legal. Eu adoro essas figuras de linguagem que você usa, né? Essas metáforas para a gente poder entender bem essa ciência, né? Porque isso é ciência, é estudo, Sim, né? Comprovado e faz muito sentido, né? Se você, a gente está enfrentando uma guerra com o vírus, né? Hoje é o uhum, coronavírus, mas lá atrás já foram N tipos de gripe, né?
fora as outras questões mais ligadas ali ao diabetes, né? E Sim. acho que isso que você falou, da gente poder, não só pensando na prevenção, porque tem muitos fatores, né, que levam você a adquirir ou não a doença, né? Mas é como lidar com ela. Então, um exército mais bem preparado, mais bem armado, com certeza tem mais chances, né? Muito Marta, você mais. chegou a acompanhar pessoas que têm diabetes e tiveram Covid? Você acompanhou essa nossa realidade, né, do Covid? Você acompanhou pacientes assim? Conseguiu perceber ali que realmente a imunidade fez a diferença para esses Sim, pacientes? muitos, inclusive pacientes que a família inteira pegou e o paciente com diabetes não pegou. Eu Ah, vivenciei olha, isso. Sim, que sim. caso interessante a gente trazer. É, Uhum. então a gente tem, e a gente percebe isso, que esse autocuidado é uma coisa imprescindível e que a alimentação ela é a nossa grande aliada nessa luta. Por que ela é a nossa grande aliada nessa luta? Porque o nosso intestino é o principal órgão que cuida das nossas defesas. Então eu preciso cuidar do meu intestino. Ah, mas cuidar do meu intestino quer dizer que se ele funciona todo dia, ele está saudável? Não. O exército de defesa do intestino tem que estar alto. Os soldados do bem e não os soldados do mal. Então tem que ser um intestino que combate as doenças e não que traz as doenças. E Que como é que traz. a gente E como é que cuida? eu ia perguntar como é que a gente sabe se o nosso exército tá legal ou não tá legal para essa guerra diária? Então, a maioria não está legal, porque nós não tínhamos esse conhecimento antigamente. Então, a gente tem, assim, uma epidemia mesmo de desbiose intestinal. Então, as pessoas estão com o ambiente intestinal desequilibrado por conta de um estilo de vida inadequado. Então, agride esse intestino, aí as bactérias que têm que cuidar da nossa defesa, da nossa saúde, elas morrem em detrimento do exército do mal que cresce. Que Por cresce, que se conta dessas fortalece. mensagens, né, que a gente está passando com as nossas atitudes, com os nossos hábitos, com o que a gente come, se a gente dorme bem, se o no... Agora imagina nessa pandemia, o estresse altíssimo, O estresse, o né? estresse, a dinâmica toda, a rotina toda mudou também, né? A gente acabou trazendo Sim. as coisas para dentro de casa, misturou o horário. Isso também afeta, Marta, o Demais. nosso o nosso intestino, né? E a nossa imunidade? Demais. Falta de sono. Então, essa questão do estresse, a questão da alimentação, atividade física, uso crônico de medicação. Então, por conta disso, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem um ambiente intestinal tão saudável. Por isso que a gente precisa caprichar tanto na nossa alimentação. Por isso que a gente fala tanto de escolher o que se come, né? Entender essas combinações alimentares. Hoje até eu falei para uma paciente que eu atendi com diabetes tipo 2, ela falou assim, Marta, eu fiquei assustada com esse caso, porque assim, a filha tirou a lactose dela. Ela 70 anos, a filha tirou a lactose. Aí o homeopata tirou o glúten. Ela, por si só, vendo os controles descontrolados, tirou o carboidrato. Sobrou o quê para essa mulher presa Exato. O com que uma ela está mãe de comendo? 90 anos em casa, as duas sozinhas há 8 meses? Aí eu falei, não, você tem que aprender a comer, né? Não, não é tirar Não é tudo eliminar. é o mais fácil, né? Mas é o menos Uhum. sustentável. Então, hoje a gente sabe que a ciência da nutrição está aí para nos ensinar a comer direito de acordo com os objetivos que a gente precisa atingir, e com prazer, né? Porque, por favor. É com prazer. Isso que eu ia perguntar agora, porque quando a gente fala de uma alimentação saudável, muitas pessoas podem achar que é escolher alimentos mais caros, optar por marcas de produtos, ou sempre estar indo lá em determinadas feiras que tem orgânico e tal. A gente sabe que orgânico é até melhor e tal, mas eu acho que o mais importante é a gente entender a nossa realidade e ver o que a gente
consegue adaptar, né? Sim. E aliar tudo isso ao prazer. Então, É. eu vou já fazer o convite para o pessoal. Gente, esse bate-papo, eu faço algumas perguntinhas para a gente poder nivelar aí o nosso assunto, fazer uma introdução, mas é para vocês. Então, tragam as dúvidas, coloquem aqui as perguntinhas que eu vou fazendo para Marta, e ela vai trazer muitas dicas para a gente começar a mudar alguma coisa na nossa alimentação, né? E aí, Marta, eu quero te perguntar isso. Se a gente já está vivendo, né, esse momento de uma nova doença, que a gente está enfrentando um novo vírus, mas dá tempo da gente melhorar a nossa imunidade para a vida, né? Para a nossa vida como um todo. E que primeiras adaptações, alterações a gente poderia começar fazendo? Claro, pensando no aspecto amplo, porque eu sei que você sempre olha o indivíduo, né? Sim. Mas de uma forma geral, o que a gente poderia começar mudando? Eu colocaria como primeiro item a hidratação adequada, porque o nosso corpo é uma máquina. Então, se você não dá a água suficiente para o seu corpo, essa engrenagem ela não roda como ela tem que rodar, ela não vai funcionar como ela tem que funcionar. Então, hidratar é o primeiro ponto. O intestino funciona melhor, todos os órgãos vão funcionar melhor. E eu tenho ficado surpresa, porque por mais que as pessoas falem para mim que elas se hidratam adequadamente, quando eu vou fazer a continha, eu vejo que a maioria está longe do quanto eu deveria consumir de água por dia. Então, que continha é essa? De 40 a 50 ml por quilo de peso. Tá? 40 a 50 ml por quilo de peso, perfeito. Eu vou tomar nota também. E aí, essa continha, ela é muito interessante, porque aí você consegue fazer a continha da criança, do adulto, do idoso. Lembrando que o idoso e quem tem diabetes tem uma tendência maior à desidratação. Então, tem que ficar atenta a essa água. Faltou água, não tem como o corpo funcionar direito. E assim, eu acho que a água todo mundo tem acesso, né? E a gente já não faz esse básico. E a dica é você tomar de pouquinho ao longo do dia, concentrar em alguns momentos, porque às vezes a gente esquece mesmo, né, de tomar água. Assim, olha, passa o dia inteiro. Existem várias dicas. A principal, duas principais, não tomar junto com as refeições principais, porque isso dilui o nosso suco gástrico. O estômago nisso, eu vou aproveitar. Se hidratar, né, Lê? E você sabe que o nosso estômago, ele não tem dente. O nosso estômago, para ele fazer uma boa digestão, ele precisa do ácido clorídrico. E o ácido, se você toma muito líquido enquanto você está comendo, esse ácido vai se diluir. E aí não vai ser uma digestão eficiente. E aí começa a diminuir o exército do bem lá do intestino. Porque esses nutrientes não vão passar adequadamente para o intestino. E aí a gente não vai ter um crescimento bacteriano do bem dentro do intestino. Vai ter muito processo fermentativo. Você vê? Num detalhe. Então, pois é, às vezes a pessoa até pode estar escolhendo alimentos bacanas, mas está pecando ali pela falta de água e não está conseguindo aproveitar bem os nutrientes desses alimentos. Exatamente. Boa dica. E aí, qual que é a folga? Até 15 minutos antes da refeição principal você pode tomar e tentar respeitar 1h30, 2 horas depois. Por isso que você tem que se manter hidratado. Normalmente as pessoas desidratadas não conseguem ficar esse tempo sem tomar água, porque já estão em processo de desidratação, então tem a sede. Ou quando colocam muito sal na comida. Né? Exato. Comida muito salgada também é outra coisa. Pede, né? É. Então e a aí, gente pode até pensar assim. A gente pode até pensar assim, se eu tô sentindo sede, é porque não tá legal essa dinâmica, né? Porque o ideal é o meu corpo não pedir, eu já abastecê-lo antes. É isso? Sim. E a cor do xixi, né? A cor do xixi também. Conforme o xixi vai ficando clarinho, você vai percebendo que você tá mais hidratado. E aí a outra questão é não tomar muita água próximo ao horário de dormir. Parar com isso umas 2 horas antes. Por quê? Porque aí eu vou ficar com vontade de fazer xixi à noite e vou interromper meu sono, vai desequilibrar o sono. que é outro pilar da saúde.
Olha como tá tudo ligado, né? Muito, É, muito inteligente o nosso funcionamento. Marta, eu vou fazer assim, eu vou intercalando com as perguntas do pessoal e você vai dando as dicas de alimentação aí dos alimentos, né? Bom, a Aline logo tá. de cara já quer saber qual alimento aumenta esses soldados do bem. Acho que esse já seria a nossa próxima etapa. O Eduardo está dizendo, ele tem diabetes e realmente ele não toma muita água. Eduardo, mudar isso. Gente, quem tem dificuldade, existem aplicativos que lembram você de tomar água, né? Então, talvez ali para Sim. o começo, para o processo de adaptação, vale a pena instalar. Pode parecer bobinho, que é só um alarme e tal, mas ajuda a lembrar, né? Deixa eu fazer mais uma E fazer perguntinha e a gente águas já começa. aromatizadas, né, Lê? Colocar gotas Exato, de que já dá um. limão. Exatamente, já Aí dá um ela, gostinho e motiva, né? A é, Raquel, ela tá dizendo que ela é diabética tipo 1, ela ama chocolate, foi comprar chocolate diet e pagou por três bolinhas minúsculas, 29 reais. E ficou super triste, foi difícil de achar o chocolate. E fugiu um pouquinho do nosso assunto, né? Mas a gente vai ver se o chocolate tem a ver com a nossa imunidade. Bom, duas perguntinhas então, Marta. Se o chocolate pode ajudar e quais são esses alimentos? Já começa dando essas dicas pra gente. Pois é, a gente tem essa tendência, o ser humano, de querer um outro herói. Ah, esse vai deixar minha imunidade lá em cima, eu não vou ter problema nenhum. Não, gente, infelizmente, quem disser isso está querendo vender enganação. É um conjunto de estratégias. E na De alimentação, estratégia. a gente falou aqui do sono, da água, do estresse, do intestino, então é um conjunto. Em termos alimentares, quanto mais comida de verdade, melhor é. O que é comida de verdade? Aquela que vem da natureza, aquela que não é processada, aquela que não vem no pacotinho lotada de ingrediente. Então, a maior parte da nossa alimentação, ela precisa vir do alimento de verdade. Por quê? Isso é muito importante a gente entender, as pessoas confundem. A gente tem os macronutrientes, carboidrato, que a gente do diabetes conhece muito bem, proteína e gordura. Esses macronutrientes é que trazem a energia para o nosso corpo, que é a tal da caloria tão famosa. Então, a caloria vem dos macronutrientes. Aí a gente tem um outro grande grupo, que são os moduladores das nossas funções da célula, que melhoram o nosso exército de defesa, que é o quê? Os micronutrientes. Todas as vitaminas, minerais, compostos bioativos, eles modulam as nossas funções celulares e a nossa imunidade também. Então tem que ter um bom aporte de calorias, que vem dos macronutrientes, junto com esse aporte de micronutrientes. E esses micronutrientes você encontra em alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, chás. E aí as pessoas falam: ah, mas e os alimentos enriquecidos? Cápsula, Boa pergunta. né? As pessoas falam muito: ah, eu compro Uhum. um alimento enriquecido, fiz minha lição de casa. A absorção é muito menor. Porque dentro de um Hum, alimento, por exemplo, dentro de um morango que tem muita vitamina C, você não tem só vitamina C, você também tem o composto bioativo. Então existe uma sinergia que uma cápsula não é capaz de fazer. não vai. Entende? Então por Uhum. isso que o alimento ele é tão Interessante isso. importante. A gente não tem que fugir dele, a gente tem que consumir, a gente tem que se alimentar. Consumir, exato. Tem que colocar cada soldadinho para fazer o seu trabalho lá dentro, né? Porque ele vem armado de Sim. várias formas, ele não tem uma arma só, ele tem várias, né? E você está me falando que é um combo cada alimento, né? Sim. Isso, deu uma travadinha, mas voltou. Que legal, que bom ouvir isso. Entender essa diferença entre o alimento natural e uma pílula, uma cápsula, né? Que pode parecer que vai suprir todas as nossas necessidades nutricionais. Então, tem toda uma dinâmica de como funciona isso lá dentro da gente que é diferente. Sim, sim. E aí muitas pessoas me falam, quem me conhece, meus pacientes sabem que eu suplemento, mas o suplemento é a cereja do bolo.
Então, a hora que você modulou Uhum. tudo, que você viu tudo, você observa e fala: bom, este paciente não está conseguindo consumir tal nutriente específico para a imunidade. Exemplo, a mais falada, a vitamina D, essa a gente tem que falar aqui. Uhum. Essa Ela tem, não, né? né? Ela não é de a origem dela, a gente não vai conseguir através do consumo alimentar, tem que ser através do sol ou da suplementação. E ela é uma grande aliada em tudo, né? No diabetes, na nossa Uhum. defesa, e agora provado que as pessoas que estão tendo Covid, têm uma vitamina D adequada no sangue, elas têm menos complicações. Já saíram estudos muito sérios comprovando isso. Então, Uhum. Que existem bom. alguns nutrientes que a gente precisa suplementar, mas cada caso é um caso Uhum. e não faça autossuplementação, porque Exato. Uhum. é um perigo. É um perigo. Uhum. Por melhor que possa parecer, né? Ah, eu tô tomando vitamina D porque é bom. Mas a gente não sabe o quanto o nosso organismo precisa e o quanto dos outros nutrientes a gente tem para colocar a dose correta, né? Então, esse é o perigo que a gente tem de não Sim, consultar o e ela pode especialista, pessoal. e ela pode ter efeitos colaterais. Então a gente precisa não só ela, como outros suplementos, e cada indivíduo é único. Então não faça Uhum. autossuplementação. Parece inofensivo, mas traz consequências. Perfeito. Bom, fica a dica aí. Então, já tem várias dicas ótimas, espero que vocês estejam anotando. Eu estou anotando aqui porque depois vai rolar uns stories com essas dicas, que são bem legais. E, Marta, você falou da importância dos alimentos como um todo, né? Quer dizer, ficou bem claro que cada alimento tem a sua forma de agir ali no nosso organismo, que no conjunto todos eles são maravilhosos. Mas quando a gente fala desse momento que a gente está até passando, né, uma situação mais delicada, quem está muito estressado, quem está muito angustiado, que a imunidade cai um pouquinho, pode apostar em alguns alimentos, assim, tipo, para dar essa guinada, para melhorar de bate-pronto, assim, essa imunidade que pode estar baixinha? Sim, primeiro prestar atenção na sua alimentação. Então, observa como é que está o seu consumo de alimentos e como é que estão as cores desses alimentos. E se esses Uhum, alimentos são da época. Então, se você for lá no Google e puxar alimentos da época, vai vir uma lista que cada mês a gente uhum, tem os alimentos da época. E aí, para que serve o alimento da época? Para cuidar da nossa saúde. A natureza é muito sábia, ela dá uhum. naquele mês os nutrientes que o nosso corpo precisa. Porque você pode perceber que alimentos ricos em vitamina C, nós temos muito no outono e inverno. A natureza nos dá isso. Quando você vai Ó, para que outros legal. Uhum. países, acontece a mesma coisa. Então lá eles têm, né, alta Cada produtividade de alimentos. região tem a sua, né? O seu alimento da época, né? Sim, sim. Então a gente precisa observar. Nós estamos muito no piloto automático, ou na busca da pílula milagrosa, ou daquela pessoa que vai resolver o nosso problema. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Nós somos os protagonistas. Ontem mesmo uma paciente falou assim para mim: eu tenho jeito? Não sei. Tá na sua mão a sua Oh, meu Deus. saúde, É. né? Uhum, Eu, eu, uhum. eu, o médico, o psicólogo, pessoas da sua equipe de saúde, elas têm todo o conhecimento, provavelmente, para te ajudar. Mas se o paciente não for parte ativa de tudo isso, nada dá certo, porque ele é Não o vai protagonista funcionar. da É. saúde dele, E né? Marta, eu Então, até queria que você repetisse uma frase que eu tenho certeza que foi sua. Que é uma boa notícia para quem de repente está como essa paciente perguntando: será que eu tenho jeito? Para quem está desesperado com o momento, né? Porque ou passou aí por alguma complicação de saúde, ou está com muito medo de contrair, seja corona ou uma gripe. Mas me corrija, mas eu acho que eu vou reproduzir bem a sua frase, que o nosso organismo ele reage muito rapidamente, né, com essas mudanças positivas que a gente faz. Então, se a gente começar sim. agora
começa a mudar a alimentação, em pouco tempo a gente já pode sentir esses efeitos na nossa saúde. É isso mesmo? Não é uma graduação que eu É, tenho que fazer? não, eu falo que é maravilhoso, o nosso corpo é maravilhoso. Ele reage tanto para o bem quanto para o mal. Até eu acho que a gente agride demais o nosso corpo atualmente e ele resiste, porque a nossa expectativa de vida só aumenta. Só que a base de que qualidade de vida? Porque eu sempre defendo isso, a gente precisa viver na sua plenitude e não sobreviver. Eu tenho visto muitas pessoas Uhum, sobrevivendo hoje achando que isso é vida. Isso não é vida. uhum, Por isso que a gente uhum. precisa cuidar da nossa saúde. E é bem isso, o corpo reage tão rápido. Eu brinco com os meus pacientes que eu deveria tirar foto deles. Porque quando eles retornam, que eu vejo o semblante, eu falo, "Ah, nem É parece a mesma verdade. pessoa, né? Olha que Porque legal. Ah, comece tirando. você muda Tire o foto, faça uma combustível, não galeria. é? É verdade. Uhum. Você muda Muito esse bem. combustível. Olha que injeção de energia, pessoal. Então, assim, quando a gente fala em alimentação, principalmente nessa área do diabetes, eu vejo às vezes as pessoas um pouco perdidas de por onde começar, né? Então, assim, comece pelo que você tem, né? Essa possibilidade que a Marta falou. Muda os seus hábitos de tomar água, começa colocando mais alimento natural na sua vida e depois você vai adaptando com a alimentação, com os alimentos da época e você vai ajustando, né? Mas comece, gente. A Marta já deu esse chacoalhão. Comece, né? Vamos fazer essa É, imunidade aumentar. Marta, uma pergunta pontual que apareceu aqui no nosso chat 2 vezes, que eu já estou até me perdendo de tanto comentário aqui. Gengibre, por exemplo, existe uma fama, né, de que o gengibre ajuda na imunidade, limão ajuda a aumentar a imunidade. Tem fundo de verdade nisso? Tem ciência nisso também? sim, a gente até falou dos alimentos anti-inflamatórios, né, na capa da revista da Uhum, dieta anti-inflamatória. Então, o gengibre é sim. um dos grandes alimentos anti-inflamatórios. Então, ele é um alimento bastante interessante para a gente consumir no nosso dia a dia, seja na comida, no chá, etc. O limão, se a gente for pensar na vitamina C, a gente precisa distribuir o consumo dessa vitamina C ao do dia. Porque essa vitamina C, ela dura no nosso organismo entre 3 e 4 horas. Então, a gente tem que, pelo menos 3 vezes ao dia, consumir alimentos ricos em vitamina C para garantir essa proteção de imunidade, porque a vitamina C ela é Que muito legal. antioxidante, ela cuida da saúde das nossas Uhum, células. que Então, ótimo. Então, pelo existe menos sim 3 vezes essa. por dia. Uhum, Sim, alimentos ricos em vitamina C, que aí pode ser o que limão, ótimo. pode ser laranja, tangerina, morango, aí tem vários que são ricos em vitamina C. Kiwi, o kiwi é bem rico também. Kiwi, ó, que legal. Uhum, perfeito. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. O carboidrato é uma boa opção para controlar a glicemia e ganhar peso? É uma afirmação, não é uma pergunta. Criança de 10 anos com 32 quilos, 2 anos de DM1. Bom, fala um pouquinho mais, Marta, dessa questão do carboidrato, que ainda assusta muitas pessoas que têm diabetes, principalmente quem é recém-diagnosticado, quem está chegando nesse universo, né, nesse mundo azul do diabetes. Você começou falando da importância do carboidrato, que ele tem o seu valor na alimentação. Reforça para a gente aqui. E acho que travou. Vamos esperar a Lê voltar. Deu Marta, você uma está ouvindo? travadinha. Ah, então pronto, agora voltou. Agora Você tô conseguiu ouvir a ouvindo. minha pergunta? Tá. A minha pergunta foi sobre o Sobre o carboidrato, carboidrato. né? Algumas pessoas perguntaram. Reforça pra gente a importância do carboidrato na alimentação de quem tem diabetes, porque ainda causa muita dúvida, principalmente para quem está chegando, para quem foi recém-diagnosticado. Sim, sim. Então, tem que haver um equilíbrio no consumo desses macronutrientes. Então, lembra que eu falei? Tem o carboidrato, tem a proteína e tem a gordura. E aí, quanto de carboidrato eu devo comer? Isso é individual. O carboidrato é o macronutriente que mais impacta na nossa glicemia, ou seja,
ele que sobe mais rapidamente a nossa glicemia. Mas isso não quer dizer que a gente não deva consumi-lo. A gente precisa aprender a consumir o carboidrato. Então é aquela história, os alimentos, eles têm índice glicêmico, as pessoas têm resposta glicêmica. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses conceitos. Então, lembrar que a alimentação, de novo, ela é um todo, ela não é um fato isolado ali, único. Não, é um conjunto. Então, quando você faz combinações alimentares interessantes e você tá com todo esse olhar para a comida de verdade, para esses micronutrientes que ajudam muito a melhorar a resistência à insulina. A gente sabe que vários desses micronutrientes são importantes para a glicose entrar para dentro da célula. Não é só a insulina que faz isso. Ela depende de muitos Olha só. micronutrientes que ajudam ela. Então a gente precisa estar atento a isso. Quer dizer, é a alimentação dando a forcinha também para a insulina fazer o seu papel. Olha que bacana essa Sim, análise. Eu ainda não tinha feito essa análise, né? De como a alimentação ajuda a célula a receber os nutrientes, facilitando a ação da insulina. Que legal isso, uma nova forma de sim. olhar. A alimentação Marta, ela é tem uma. fundamental porque A gente está a com um gente tem que pequeno pensar o delay, né, Marta? Acho que a seguinte. gente está muito A, longe, está um pequeno delay. é, A gente tem que pensar que os nutrientes fazem renovação celular. Então, se falta nutriente, a minha célula vai funcionar muito pior. É isso que a gente precisa aprender. Então, se o meu Uhum. estoque de nutriente ele está cheio, as minhas reações metabólicas celulares vão funcionar muito melhor. Pensa num carro com uma gasolina adulterada. Ele começa a Uhum. engasgar. O nosso corpo é igual. Quando Uhum. falta nutriente, ele Uhum. engasga. Você dá um combustível para esse carro, ele vai andar que é uma beleza, né? É a Aí, mesma ó. coisa. Outra metáfora maravilhosa, muito bom. Marta, tem uma pergunta que é pontual também, mas eu acho que agrega bastante na nossa discussão. A pessoa ela tem diabetes tipo 2, Merinda Costa, e ela está perdendo muita massa muscular, né? Isso também está relacionado com a alimentação, isso é comum na pessoa que tem diabetes, e trazendo para o nosso papo, tem alguma coisa a ver com a imunidade também? Então, tudo, né? Tudo a ver, porque o nosso corpo ele é sustentado pela massa magra e pela massa óssea. E a gente tem que cuidar muito bem desses dois itens para a gente não ir para um quadro que se chama de sarcopenia, que é uma doença metabólica. É quando eu perco massa magra e massa óssea junto. Aí eu começo a ter problema de mobilidade, que tira a minha independência. Então a gente precisa ficar muito atento nesse quadro. Esse quadro, ele costumava aparecer em pessoas mais velhas e hoje a gente já vê jovens com sarcopenia, porque É mesmo? sedentários com alimentação Hum. ruim. Então, como é que a gente garante um bom aporte de massa magra? Alimentação e atividade física. São os dois pilares. E aí, qual é o São peso de combinados. cada um? 70% alimentação, combinados. 70% alimentação, 30% atividade física. Isso até os atletas falam. Não adianta, se um atleta de alta performance treinar pra caramba e não cuidar da alimentação, ele não vai ter o resultado que ele precisa ter. Não Que existe legal, isso. que combinação boa. Quer dizer, você não pode pensar só em um e descuidar do outro. O outro pode estar roubando a eficiência daquele primeiro, né? Sim, então é essa dupla que constrói massa magra. E aí, quanto mais massa magra eu tenho, melhor é o meu metabolismo, ou seja, melhor é minha queima calórica. Então, olha que legal, né? Aí eu posso Uhum. comer mais sem engordar. É Que maravilhoso legal. E isso. aí a gente pode usar a metáfora do carro também, que se ele tá com uma gasolina boa, ele não vai gastar tanto também, né? Porque aquela gasolina tá super eficiente, né? Muito bem. Tô aprendendo, viu, a fazer as comparações. Sim,
Muito É, bem. Deixa eu agradecer algumas presenças ilustres que nós temos aqui. É claro que todos vocês que estão assistindo são muito importantes para a gente, mas tem algumas pessoas que abrilhantam a nossa live porque elas também já passaram por aqui, no lugar aí da Marta, dando entrevista, dando essas informações. Uma delas é a mãe-chefe, né? Oi, Vi, seja bem-vinda à nossa live. A Vi já falou muito sobre alimentação saudável, já ensinou a fazer receitas aqui na nossa live. E é um prazer ter você aqui com a gente. E estava aqui na live também a Eneida, né? Que é a nossa nutricionista da sessão na ah, feira, é. do caderno de receitas da revista. Pessoal, a gente está quase caminhando já para a nossa segunda e última parte, mas eu quero fazer uma propaganda. A Momento Diabetes, a revista, ela, como eu comentei com vocês no início, ela tem 12 receitas por edição, né? Eu estou aqui com a edição mais recente, que é essa que tem a capa do relógio biológico, né? Que tem tudo a ver com o nosso tema também hoje. E eu quero convidar Sim. vocês, quem ainda não assinou, quem ainda não leu, quem ainda não degustou a Momento Diabetes, aproveita. Assim que acabar a live, corre lá no site, faz a sua assinatura ou compra o seu exemplar avulso. Pode ser a digital, pode ser impressa, porque a gente tem um aporte muito rico de dicas nutricionais, né? Então, além do caderno de receitas, que são 12 receitas por edição, selecionadas a dedo pela Marta, a gente tem a sessão na feira, que é o complemento do caderno de receitas. Então a gente traz as dicas, as informações um pouquinho mais esmiuçadas, né? Do que por que a gente escolheu aquela receita, aquele alimento. Então fica a dica para vocês. Eu vi algumas perguntas aqui que a gente sempre responde na revista. Por exemplo, fruta. Qual a melhor fruta para pessoas com diabetes? E na Momento a gente tenta trazer todas praticamente, porque todas Sim, podem, né, Marta? Então, sim. essas dúvidas, vocês lendo a Momento Diabetes, vocês não vão ter. São dúvidas de quem realmente está começando ou ainda está muito amarrado a mitos. Então, eu convido vocês a assinarem ou comprarem, que vocês vão receber conteúdos muito ricos como esse que a Marta está fazendo, porque ela também participa dessa construção. Marta, as Olê, frutas sempre causam dúvida. posso só responder uma pergunta que eu acho que ficou solta, que é sobre o Pode, chocolate. claro. Eu sou Ah, a é mulher verdade. chocolate. Eu não posso Se deixar essa ele pergunta passar. Essa é ótima. Até a pessoa pediu desculpa, que foi um desabafo. Assim, a gente aqui não tá para vender chocolate diet, chocolate de qualquer jeito. A gente está para vender saúde, né? Vender no bom sentido, propagar a É, saúde. E o chocolate, ele contribui muito para a nossa saúde. Eu só quero saber se na imunidade ele tem uma ajudinha também. Responde aí, Marta. sim, é isso que eu queria, não podia deixar passar, com certeza. Na Boa! verdade, a gente fala o chocolate, mas é o cacau, que é um fruto, né? Então, o cacau, ele é excelente para a nossa imunidade, porque ele ajuda na nossa saúde intestinal. E ele é amigo da glicemia também. O Então, cacau, isso gente, aí, que o legal. cacau. E aí, as pessoas falam, ah, o quanto que eu consumo desse chocolate? O ideal é 60% de cacau no mínimo. E aí, o primeiro ingrediente do rótulo precisa ser massa ou pasta de cacau. Porque aí você vai Olha que saber que dica você está ótima. consumindo cacau. Então, aí tem o nibs de Pessoal, anotem. cacau. Anotem essa dica para quando vocês forem comprar, pegar o hábito de ler. Então, o primeiro item tem que ser massa ou pasta. Pasta de cacau. Porque muitos Massa ou pasta. chocolates que são amargos, você vai olhar, o primeiro ingrediente é açúcar. Por quê? Porque às vezes tem uma frutinha vermelha que é envolvida no açúcar. Então, chocolate amargo com fruta vermelha. Aí é muito açúcar que eles colocam. Então, cuidado, tá? Na hora de escolher o chocolate. A mesma coisa, a questão do diet. Não é porque você tem diabetes que você precisa consumir alimento diet. Não tem nada a ver isso. Exatamente. Você tem que saber selecionar o alimento que você vai comer. Então não precisa ser necessariamente chocolate diet, precisa ser um chocolate com mais cacau. Essa é a ideia. E logicamente a porção, porque a porção não é uma coisa livre. Você não pode comer nada livre, é indicado. Então tudo tem o porcionamento que você deve comer.
Muito legal essa aí, Raquel. Tá respondido, viu? Como um desabafo também é importante. Porque no desabafo, às vezes, tá aquilo que mais incomoda a gente no dia a dia. E não poder Uhum. comer um chocolate, para quem é chocolatra, é difícil, né? Nossa. Então, aproveita essa dica. E Marta, eu tenho ido muito a lojinhas de produtos naturais, que agora eu tô na modinha boa, de sementes, né? Tô comprando chia, tô comprando semente de abóbora que eu não conhecia, fiquei assim, conhecer de pegar e comer, né? Comecei agora. E nessas lojinhas de produtos naturais tem lá vários chocolates, né? Então a gente começa fazendo essa leitura, né? Se eles estão ali com essa pegada saudável, a gente tem uma participação importante do chocolate aí na nossa alimentação. Só saber escolher. Muito bem lembrado, Sim. obrigada por não ter esquecido. Marta, então vamos lá. A gente está caminhando para o final agora de fato. A gente tem 5 minutinhos. Fala pra gente Ai, então um como passou checklist assim. rápido! Passou, nossa, eu também sempre fico besta que o horário voa, né? Mas conversa boa é assim, a gente nem percebe que a hora está passando. Um checklist, a gente começou falando da hidratação, a gente falou de sono, a importância do sono, atividade física, as frutas da época, né, os alimentos da época e da região. E agora complementa, o que você acha que é importante as pessoas tomarem nota agora e sair dessa live com um checklist para já praticar? Ó, fechando com chave de ouro, vai para a cozinha, pelo amor de Deus. Vai preparar seus alimentos. Isso é essencial, você preparar o seu alimento. É um ato de amor. É uma coisa maravilhosa. Reúne a família. Aproveita que você está em casa. Planejamento. Alimentação saudável, ela não acontece se você não tem planejamento. Fazer o seu alimento, você sabe tudo que vai lá dentro. Então você precisa ir para a cozinha, sem contar que a gente passa a nossa energia para o alimento, é uma troca de energia. O alimento é cheio de energia, então cuidado com a pessoa que cozinha para você. A gente precisa ir para a cozinha, por isso que tem que ser um ambiente leve, gostoso, que transborda a saúde. E não essa história de só inimigo do alimento. Não posso comer isso. Não, 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 não. A gente tem que aprender a comer de tudo. Dentro do que, né? Sim. Eu falo, meu Deus, como é que nós que somos nutricionistas vamos ficar falando só não? A gente tem que ensinar o paciente a se alimentar. Então, acho que essa é a grande mensagem final. Ah, que legal! Eu imaginei que você ia trazer um monte de alimentos, mas você fez muito melhor, né? Você falou para a gente botar a mão na massa nesse alimento, né? Legal, Marta. Eu sempre gosto das nossas conversas porque elas fazem uma turnê por tudo que a gente sempre fala na revista, né? A gente começa sempre pregando essa questão de não terrorismo, esquece o terrorismo, a gente não está falando de doença, a gente está falando de saúde, né? Uhum, Então vamos uhum. começar por aí. E a gente tem aqui exemplos de pessoas, a Marta coloca várias dicas no Instagram dela, a Eneida coloca várias dicas, a mãe chefe, a Alena Barros, que não está aqui hoje com a gente, mas também coloca. Aproveitem, aí é uma dica minha, aproveitem esse Instagram dessas pessoas, pessoal, porque são pessoas como a gente, né? Elas estudaram mais, elas se envolveram mais com o assunto por uma questão profissional. Mas elas colocam no Instagram delas o dia a dia, o que está servindo para elas, o que elas conhecem de ciência e também de empírico, daquilo que elas praticam, né? Então, acho que uma dica incrível para vocês é seguir essas pessoas, beber da É, fonte delas, porque vão lá no meu são Instagram. são dicas de práticas, né? Quem quer aprender a cozinhar, a mãe chefe é ótima para isso, né? Sim, ótima. E a Marta, quem é nutricionista, quem é da área da saúde, precisa seguir a Marta, que a Marta tá com curso, né, Marta? Vamos falar um pouquinho agora nos últimos minutinhos do que você lançou esse ano, que foi muito legal. Você lançou curso para quem é uma pessoa, para a vida da pessoa, né, que tem ou não tem Uhum, diabetes, e curso para nutricionista. Fala um pouquinho desse curso que eu sim. sei que está começando um agora. É segunda-feira, pessoal, vocês que estão aí, nutricionistas ou que conheçam nutricionistas, por favor, divulgue. É só ir lá no meu Instagram, clicar no link da bio, vai abrir um botão rosa para se inscrever na semana. Vai ser uma semana inteirinha de aula gratuita para profissionais da Gratuito. saúde. Qualquer profissional pode participar.
Vai ser um prazer, porque vai ter muita informação. A gente vai falar de desbiose, microbiota, jejum intermitente, low carb, enfim. Vai ser muito legal. Se inscrevam. E tem os cursos para as pessoas comuns que eu falo, não os profissionais de saúde. Apesar que muitos profissionais de saúde estão adquirindo esses cursos curtos Estão também. fazendo, né? Muito Que foi uma bom. resposta incrível também. É isso aqui, pessoal, ó, é alimentação e diabetes na prática. São videoaulas, né? A Marta gravou vários vídeos, cada um por temática. E cada módulo, cada curso, né, fala de um assunto específico, fala de doces, de lanches, de sopa, de alimentação low carb. E a Marta ensina você a escolher os ingredientes, ainda montar o seu cardápio, né, dentro de um raciocínio ali bem legal para o seu dia a dia. E ainda tem um e-book com várias receitas para vocês. Sim. Então a Marta esse ano caprichou aí nos cursos para os dois públicos que mais importam, que já são a totalidade da nossa vida aí, né, Marta? Família, paciente e profissional. As pessoas estão perguntando o meu Instagram, é Nutri Marta Amódio, que eu não consegui escrever aqui nos comentários. Isso. A gente vai deixar essa live salva. Se vocês quiserem assistir novamente, fiquem à vontade. E nos comentários dessa live, a gente vai colocar o Insta da Marta e o link para os cursos dela, tá bom? Marta, eu não sei nem como agradecer você. Eu vou te oferecer um café assim que a gente puder se encontrar. Foi muito gostoso o nosso bate-papo, como sempre. Tô com muita saudade, Lê. Nossa, tô tentando escrever aqui. Meu Instagram tá saindo tudo errado, gente. É Nutri Marta Amódio. Porque ele corrige. Deixa eu ajudar Nutri você Marta aqui. Se despede aí que eu escrevo, Marta. Ai, gente, muito obrigada. É sempre um prazer participar de qualquer convite da revista que tem um super conteúdo. Eu colaboro, mas eu vejo que é um conteúdo maravilhoso. As pessoas precisam desse tipo de informação para não ficarem perdidas. Eu falo como mãe e como profissional. Agradeço muitíssimo. Amo falar de alimentação. É minha vida. Eu sou nutricionista de corpo e alma. Então, estou sempre à disposição para falar desse tema para vocês. E vocês moram no meu coração, né? Saudades. Você também. Saudades. Você sabe que você tem uma cadeira cativa aqui nos nossos corações e na revista também, que a gente tem essa simbiose de energia e de informação. Beijos e é do muito Pará, bom meu paciente, o Miguelzinho. Do Pará. Beijo para você, Miguel. Muito que bom. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês. Compartilhem o link dessa live e compartilhem também as dicas que a Marta passou aqui. Eu vejo vocês no dia a dia da revista. Na quarta-feira que vem tem live e adquiram a revista para vocês poderem ler aí no conforto da casa de vocês. Um beijo, Marta. Um beijo, pessoal. Obrigada e até a próxima. Até, tchau.